Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Hoje nós vamos bater um papo com o irmão Maurício, que é um amigo nosso, é diácono da Assembleia de Deus, serve conosco juntamente na Assembleia de Deus em Maracanaú, que é pastoreada pelo nosso querido presidente, pastor João Gonçalves Mendes, O irmão Maurício é um obreiro dedicado na casa de Deus, trabalhando na obra de evangelização, no evangelismo. Nós vamos conhecer essa história já já. E ele também realiza outras atividades eclesiásticas, outras atividades na igreja. O irmão Maurício também faz parte de um grupo, juntamente comigo e outros servos de Deus, chamado Gideões Internacionais, do qual ele é presidente atual aqui do campo de Maracanaú. Na vida secular, o irmão Maurício ele é um empresário. Deus tem abençoado o irmão Maurício na área de empreendedorismo, empresarial. E neste momento, irmão, nós vamos aqui bater um papo, vamos ouvir o irmão Maurício, vamos conversar com ele sobre a sua conversão, sobre a chamada de Deus na sua vida e outros assuntos, tá certo? E nosso desejo, irmão Maurício, é que através dessa conversa o nosso Deus possa ser glorificado. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o seu testemunho, o seu relato de vida, a obra maravilhosa que o Senhor tem feito na sua vida. E eu creio que mais uma vez, como tem acontecido aqui em nosso canal, o Senhor vai ser glorificado, tá certo? Porque Ele é o Deus que não somente fez no passado, mas faz no presente também. Eu queria lhe dar a oportunidade para você saudar os irmãos, e aí depois a gente vai conversando até que os irmãos possam ouvir o seu relato. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, do canal Bereano Pentecostal. Meu nome é Maurício Costa, diácono, como o irmão Josué falou, da Igreja ali Tempo Central, E é um prazer estar aqui no canal para contar as maravilhas que o nosso bom Deus faz na nossa vida, E estamos aqui para contar o que o Senhor fez na minha vida, Amém. Vamos sim, vamos ter o prazer de ouvir essa história, que eu já ouvi, Mas eu achei tão maravilhosa que eu desejei trazer para o nosso público, para que eles também possam conhecer. Mas antes eu queria fazer um agradecimento aqui ao irmão Maurício, Geralmente, pessoal, é o convidado que recebe um brinde, um presente, da gente aqui. Mas o irmão Maurício, ele fez o contrário, me surpreendeu e trouxe para mim aqui uma bela obra, um belo livro, E assim, algo que me deixou muito contente. Antigo Testamento interlinear, hebraico e português, tá certo? E a gente, vai poder aqui estudar, se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus através da língua original. E eu sou muito agradecido, viu? Fico muito grato por esta gentileza, por esta bênção que o irmão nos trouxe. Mas vamos lá, irmão Maurício, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre o seu tempo de conversão. Quanto tempo faz, já que o irmão fez aquela decisão maravilhosa de crer no Senhor Jesus? Bem, irmão Josué, tem apenas 4 anos, que o Senhor abriu meus olhos, e
eu tomei essa melhor decisão, né, de aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu venho de uma família que não são cristãos, né, não nasci num berço cristão, mas trilhei um caminho e o Senhor sempre estava com sua mão me guiando, mas eu tinha que aceitar Jesus Cristo e teve a mão do Senhor, né? Isso que nós estamos aqui, e eu vou contar como que foi, né? Que o Senhor abriu meus olhos para o meu entendimento, para mim poder verdadeiramente, né, aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? Uma mudança de vida que o Senhor fez na minha vida. Então a gente pode dizer que você é ainda um novo convertido, né? É. Porque 4 anos de fé, né, a pessoa ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para conhecer, né? E assim, mas é admirável para a glória de Deus, tá certo? O que Deus já tem feito na sua vida dentro desse tempo tão pequeno. Não para a sua exaltação, né? Mas tem gente com 20, 30 anos de crente, muito mais tempo do que você, que ainda está, parece que ainda engatinhando, ainda está naquela infância espiritual. E a gente nota na sua vida um desenvolvimento espiritual, né, que realmente surpreende, tá bom? Para a glória de Deus. Nunca vá se exaltar com isso, nem achar que é pela sua capacidade, né? Mas vamos lá. Então você diz que não é de família cristã, evangélica, seus pais, seus familiares não são de tradição evangélica, né? Mas, então, como foi que você veio a tomar essa decisão, né? Que fatores contribuíram? Eu acho que você vai aí bem do começo da sua, pode até puxar lá das raízes da família, Certo. tá certo? Pode ficar à vontade agora, o tempo é seu aí para falar. E aí o que eu for interrompendo é para ajudar com outras perguntas, para a gente ir avançando na história. Certo, pronto. Eu sou natural lá do interior, né, do estado. A gente é lá de Campos Sales. Eu sou ainda no interior depois de Campos Sales, que é um distrito de Campos Sales, que é Carmelópolis, bem no interior da nossa família. Então, como eu falei, os meus pais, eles não são cristãos, não eram cristãos, e eu sempre tive um desejo, quando eu vi uma Bíblia, eles eram católicos, eu tinha um desejo de olhar, de ver as imagens, de ver aquilo, eu gostava, eu creio que já é o que o Senhor colocou no coração, né, aquele desejo, mas nunca lia, não tinha entendimento, né, não ia à igreja, mas tinha aquele desejo, né, não sabia, mas o Senhor foi me guiando, né, até que aos 5 anos de idade aconteceu algo na nossa família, que foi o falecimento do nosso pai, né, e quando ele morreu eu era o irmão mais velho, fiquei apenas com 5 anos de idade, então foi uma trajetória na nossa vida que a gente ficou em dificuldades, não digo na pobreza, porque o Senhor sempre nos supria, né? Mesmo que nós não servia a Ele, não ia para a igreja, mas o Senhor sempre nos supria as necessidades da nossa família. Então eu cresci ali com um desejo da nossa casa nós não tinha nem um guarda-roupa, as nossas roupas eram numa caixa. Então, o meu desejo era de comprar um guarda-roupa para mim. E um adolescente, não tinha como trabalhar, então eu falei, eu vou ter que me virar. Até que a minha irmã foi morar em Curitiba, e ela foi com seu filho, e eu fui com ela para cuidar dele, né? Na capital do Paraná, Curitiba. Então, eu fui para lá, quando a gente chega lá, ela trabalhava, ela e seu esposo, e eu fui para cuidar dele. Tinha quantos anos? Eu tinha de 14 para 15 anos, ia completar 15 anos de idade, quando eu fui para Curitiba. Aí, ela não deu certo lá no trabalho, devido a circunstâncias, nem ela e seu esposo, e voltaram para o Ceará. E eu sabia da dificuldade, porque a gente sabe, né, aquela época, principalmente no sertão, onde a gente é... Que ano era? Em 2007, se eu não me engano, né? E eu fiquei lá, conheci uns amigos, fiquei lá e fiquei vendendo as coisas na rua, né? Por isso que eu falo que eu sempre via a mão de Deus, mesmo sem ir para a igreja, sem ter um conhecimento pleno, mas o Senhor, Ele ali, cuida, né, de todos, né? E fiquei lá vendendo as coisas sozinho, né? Com 15 anos de idade,
e com um propósito de comprar um guarda-roupa para mim que não tinha, né? Na nossa casa as nossas roupas. O negócio era um guarda-roupa. É coisa na mente de um adolescente, de uma criança. E porque na nossa casa, as nossas roupas, quando meu pai faleceu, a gente não tinha guarda-roupa no interior, as nossas roupas eram em caixas de papelão. Até muitas das vezes eu queria muito com minha mãe fazer a feira para escolher a melhor caixa no supermercado, né, para colocar as roupas, né. Então eu sempre lembrava disso, né. E o Senhor sempre me guiou nas vendas, nas ruas lá, e foi assim que o Senhor fez. E para lá em Curitiba, fiquei vendendo lá. Até um certo tempo não deu certo, eu fiquei, como eu posso dizer, na pior, né? Ao ponto de morar na rua. Mas Deus abriu meus olhos, eu tive uma ideia de me alistar no Exército, nas Forças Armadas. E ali eu me alistei, fiquei servindo no Exército, né? E como eu não tinha casa, não tinha família, né, para poder voltar, eu ficava morando no Exército, no batalhão. Quem mora no batalhão é conhecido como laranjeira, né? Todo mundo sabe no mundo militar. E foi aonde eu aprendi muitas coisas, né? Foi aonde, através do trabalho no Exército, eu pude juntar um dinheirozinho e ficar quase 3 anos lá e dali montar um negóciozinho para mim, né? Mas com muita dificuldade, mas foi dessa forma que foi acontecendo, né? Comprou o guarda-roupa? Comprei. Mandou para o Ceará? Não, ainda ficou lá, né? Aí, irmão Josué, com muita dificuldade, aí eu creio que foi a primeira vez que o Senhor falou, foi comigo, por isso que eu contei a história de quando eu fui para Curitiba, porque nada dava certo, né? Nossa. Nada dava certo, mas teve uma noite, que eu lembro muito bem, né? Dessa noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho, né? O meu desejo era trabalhar para ajudar a casa da minha mãe, né? Ajudar a minha mãe que nessa época nem energia tinha, a gente usava lamparina, né? No interior. E o meu desejo era trabalhar e me esforçava e nada dava certo. Aí teve uma noite que eu fui dormir triste e ali eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho que eu acordava na cama e ali estava escuro, ficava com medo. De repente, nesse sonho, se materiava, acendia uma luz, né? Uma luz como eu via as partículas de brilho. Partículas de brilho. De brilho, isso. E, de repente, essa luz ela se transformou em um homem. Aí eu me assustei, mas esse homem ele falou bem assim, tenha calma, sou eu, Jesus, né? Eu vim para te dizer que você... ele falou até assim, você vai ter fortunas, né? Você vai conseguir, vai dar certo. E ali foi bem rápido aquele sonho, né? Foi bem rápido, estou falando aqui, mas foi bem rápido. Eu sei que eu acordei chorando e eu não queria dinheiro. Não me leva daqui, eu não quero dinheiro, eu não quero. É uma presença, era uma alegria, né? Então ali eu entendi que era o Senhor, né? Já me mostrando, né, que dinheiro não está acima de tudo, porque ele veio me dizer que eu ia ter, que eu não se preocupasse, mas por incrível que pareça, eu não senti o desejo de ter, eu queria estar com o Senhor, né, naquele sonho. Naquela presença. Naquela né? presença. Queria continuar no sonho, era isso? Isso. Né? Sentindo aquela presença maravilhosa. Isso. Mas assim, sempre você creu em Deus, né? Sim. Mesmo não sendo evangélico, tem aqueles princípios católicos e tudo mais, então você já cria em Deus, cria em Jesus, já conhecia alguma coisa de Jesus? Só de falar, né? Mas de obedecer, de seguir um mandamento, né? Da Bíblia, não, né? Mas acreditava, mas de acordo com o que a Bíblia diz, não, né? Certo. Aí prossiga, aí você teve aquele sonho, aí no dia seguinte ou depois, como foi que aconteceu? Eu tive aquele sonho, né? E fiquei dias, né, com aquele sonho na cabeça. Mas, como eu falei, por não ter um conhecimento, por não ter uma palavra, não ter uma igreja, alguém para ensinar, aquilo ali passou, né? Aquele dinheiro passou um mês, eu acho que eu já estava cobrando o dinheiro. Mas eu digo assim, mas Deus abençoou, irmão, de uma forma que deu tudo certo, né, na minha vida. Eu comecei a trabalhar, sempre tive a coragem para trabalhar e Deus abençoou, que deu tudo certo na área de vendas, até um ponto que
como eu morava longe da família, a família inteira aqui, e o meu desejo era o quê? Sozinho lá. Sozinho, né? Aí depois eu levei o meu irmão para trabalhar comigo, mas o meu objetivo era o quê? Juntar alguma coisa para voltar para o Nordeste, né? Porque é outra cultura, né? É muito frio e longe da família. Aí, mas o Senhor abençoou e em 2019 eu vim morar aqui em Fortaleza, né? Fortaleza não, em Pacatuba, aqui no interior de Fortaleza, né? Ah, então você ficou lá até 2019. Até 13 anos, é. Aí juntou alguma coisinha, conseguiu algum recurso e aí resolveu voltar para a terra natal. Para a terra natal, isso. Aí para junto da família. Aí você não foi lá para Campos Sales, sua família já morava aqui, por isso que você veio para perto aqui de Maracanã, já estava que é aqui. Pacatuba. A gente tem a casa lá, um terreno lá, mas a gente mora aqui, né? Mora aqui. E quando eu vim de Curitiba, vim para morar aqui em Pacatuba, né? Então 2019, um ano antes ali da pandemia, né? Uhum. Então foi no tempo certo, né? Que deu para começar para montar o negócio. Aí ali que Deus começou a falar comigo, né? Para poder mudar a minha vida, né? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar, né? Na vida financeira, para que nós venha ter uma vida, mas o mais importante que eu creio é a vida espiritual, nós ter a salvação, né? Então o Senhor, Ele trabalha nesse modo, né? Em primeiro lugar, eu creio que o Senhor deseja que nós venhamos ter a salvação e é através de Jesus Cristo. Primeiramente, né, o Senhor, a bênção maior, e é uma bênção que ela transcende, ela não só perdura aqui nesta vida, mas ela vai para a vida eterna, a vida eterna, Isso. Aí, irmão Maurício, interessante, como jovem você sempre foi essa pessoa também, assim, que tinha um propósito, um desejo na vida de crescer, de prosperar, né? De seguir por um caminho bom. Você nunca foi atraído, nunca te convidaram para coisas erradas nessa época, nunca teve assédio assim, né? De alguns amigos, de algumas influências. Do mundo, né? Eu sempre falo que Deus estava no controle de tudo, porque quando você não tem o Jesus na sua vida, o Espírito Santo para mudar, para dar uma visão do mundo, o inimigo, o mundo, ele tenta te aliciar, tenta você ir para um caminho, né, que não tem volta. E eu lembro que tinha uma coisa que eu tinha um desejo antes de aceitar Jesus, era de fazer tatuagem. Eu lembro que eu ficava muitas vezes no Google pesquisando umas tatuagens que o meu sonho era preencher meu braço inteiro. Eu ficava até meia-noite, quando era na hora de decidir, aqui dava um braço e não decidi, nunca fiz. E hoje eu agradeço a Deus por não ter feito, porque eu, né, ia me atrapalhar, eu não ia gostar. E hoje estaria arrependido. Estaria arrependido, né? Porque é algo, não contra, né, aquelas pessoas que fazem, mas é algo que você estava, né, com a visão tapada, não sabia o que queria, pesquisava, mas nunca... Pela moda, pela influência. Pela influência e nunca dava certo. Eu creio que isso já era o Senhor, né? Porque Ele tinha um plano, né? Um plano na minha vida. Isso, né? Deus foi misericordioso contigo, né? Que interessante, Maurício. Mais drogas, essas coisas, nunca... Irmão Josué, teve uma vez... Também isso, teve uma vez por influência, né? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, se não me engano, no versículo 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? É verdade. Eu, como vim do interior, nunca tive o costume de usar nada, mas lá em Curitiba, na roda, né, dos amigos e aquelas coisas, más influências, e teve uma vez que me ofereceram, né? Era droga, né? Para aquelas que cheiram, não vou estar falando o nome aqui, mas eu fiz, e pelo incrível que pareça, quando eu fui para usar, começou sair sangue do meu nariz, e aquilo me deu um desespero, não teve efeito nenhum, teve medo, desespero, e eu nunca mais quis, né? Então deu tudo errado para dar certo na minha vida, porque graças a Deus
né, Deus o livre, quer dizer, se tivesse dado certo, eu ter usado, né, ia se viciar, ia, né, ia entrar por outro caminho, mas não, foi o contrário. Então, teve esse episódio, né, e eu louvo a Deus por ter acontecido isso, para não ter dado certo, né, entrar nesse deu mundo tudo aí. errado para dar certo, né? Tudo errado para dar certo. Tudo que era para ser errado não deu certo. Não deu certo, isso. Né? Deu errado. Que bênção, irmão Maurício. Fico feliz, né, que Deus estava ali, como aquela nuvem que guiava o povo no deserto, né? Todo tempo ali aquela presença ao seu redor, guiando, direcionando, fechando portas, né? Porque Deus, eu vejo assim o trabalhar de Deus na vida das pessoas, isso eu posso testemunhar na minha vida também, né? Não vou contar aqui minhas experiências de vida, porque o nosso foco é a sua aqui. Mas Deus sempre vai tendo a sua forma, né, de conduzir a pessoa, de abrir um caminho na frente dela, fechando outras portas, e ela nem está entendendo, né? Pensa que ela mesma que está ali fazendo as coisas, mas Deus também está guiando e direcionando para o alvo que ele deseja, né? Eu sei que o ser humano pode resistir sim à vontade de Deus, se o homem se obstinar, mas sempre na vida de todo ser humano Deus quer fazer essa obra maravilhosa de salvar. Né? A Bíblia diz, né, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Todo homem seja salvo. Agora, irmão Maurício, vamos então continuar. Chegou aqui 2019 e o que mais? O que aconteceu? Que coisas sucederam para que você viesse a finalmente fazer a sua decisão por Cristo? Pronto. Quando chegou a época da pandemia, né, que todo mundo se isolou, e ali no YouTube mesmo, eu assisti um vídeo que um pastor tinha colocado no YouTube, falando sobre as trombetas, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha lido, e eu ouvi aquele Bíblia lá em Apocalipse, a qual ele ia citar os 7 selos, as 7, né, trombetas, as 7 taças, e aquilo me impactou. Meu Deus do céu, isso está na Bíblia mesmo, e eu não tinha uma Bíblia, e eu baixei, né, usando o aplicativo do celular, uma Bíblia, e eu fui certificar se existia aquilo mesmo na Bíblia, né? E de fato, né, era de acordo com o vídeo do pastor, e ele estava fazendo esse vídeo porque estava tendo esse acontecimento geral no mundo, né, inteiro, essa pandemia, e ele falando que era a palavra do Senhor. Lembra quem era o pastor? Pastor Antônio Júnior. O pastor Antônio Júnior. Então foi através do pastor Antônio Júnior. Parece até contigo, assim, a fisionomia um pouco. Pronto, eu assistia muitos vídeos dele e eu comecei ler a Bíblia, né? Tinha uma vontade de comprar uma Bíblia, não sabia onde que comprava, né? Não tinha acesso, mas eu lia pelo aplicativo do celular, né? E eu pedi a Deus, né? Tomei a decisão e pedi a Deus para mostrar alguém, né? Uma pessoa para me levar para a igreja, né? Primeiramente eu não sabia se ia para a igreja católica ou evangélica, né? Eu era católico, mas ia na missa só quando tinha um casamento ou um batizado uma vez na vida. Um enterro? Mas o Senhor até isso ele mostra, né? Porque ele me mostrou a pessoa que me levou para a igreja, né? Eu pedi e no sonho ele mostrou, né? E como assim, eu pedi, né? Quando eu estava lendo a Bíblia, e o Senhor no sonho ele mostrou, né? A igreja, mostrou um templo, e eu vi que era a igreja evangélica. Só que eu pedi, né? Pedi que Senhor, que seja a tua vontade. Mas no meu coração eu queria ir para a católica, né? Mas o Senhor me mostrou que era uma igreja evangélica, né? Mas eu fui, né? Que foi através da Hannah, né? Que hoje é a sua esposa. Minha esposa. Eu até costumo dizer que a Hannah, ela me evangelizou, ganhou para Jesus e depois ganhou para ela. Mas vocês já se conheciam? Não. Como foi isso? Foi na pandemia, a gente se conheceu pelas redes sociais. A gente se conheceu e... Só que sim, que eu falei que Deus mostrou, né? Antes de eu conhecer ela, Deus mostrou, né? Antes mesmo de conhecer pelas redes sociais.
Mostrou. Teve um sonho? Tive. Eu fui pedir uma pessoa e pedi uma mulher que me levasse para os caminhos de Deus. Por que eu falei uma mulher? Porque eu sempre me envolvia com pessoas que eram contra, né, a palavra de Deus, que me levava para os caminhos. Para mim, festa, né? Eu sempre gostava de ir em festa, época de carnaval, essas coisas. E eu sabia que tinha que ser uma pessoa que não tivesse nesse vínculo, né, nesse ambiente, né? Então, que o Senhor me mostrasse uma pessoa, mas que me levasse para a igreja. E o Senhor me mostrou. Teve uma noite que eu tive um sonho, e ali, como se fosse alguém pegando na minha mão, que eu não via no sonho, e ali ele mostrou a mulher, e essa é minha filha, e é para casar. Aí ele falou o nome dela, e é uma raridade, né? Aí, tudo bem, passou o sonho, e eu comecei a conversar com essa moça pela internet, que é a Hannah. A gente se conheceu, né? E ali eu fui ver que o nome dela é Hannah Hárida, raridade, né? Então, que era ela, né? E Hannah Hárida. Né? Hárida. Interessante, viu? Aí, até no sonho, ele falou, é minha filha, né? E uma coisa que me impactou quando eu fui na casa dela, conheci a mãe dela a primeira vez, eu perguntei, e teu pai? Ela, eu não tenho pai, meu pai é Deus. Aí que, na hora, o Senhor fez me lembrar daquele sonho, né? Pra confirmar. Isso eu estava só conhecendo ela, não era namorado nem nada, era só conhecendo. E eu, meu Deus, como é que pode ser isso? Não estava incrédulo, não acreditava. E aí ela era da igreja, da 64 ali, né? Você deveria conhecer ela. Ela me convidou para ir à igreja, eu comecei a conhecer ela e ela me levou para a igreja, né? Por isso que eu... Isso na época da pandemia? Na época da pandemia. Né? Já tinham voltado os cultos? Não, tava separado as cadeiras, bem distante, aquela que poderia ir. Teve uma época que piorou, né, a fase da pandemia, aí ficou pela internet, mas sempre estava acompanhando. Aí ela me levou para a igreja. Fizemos vários trabalhos pela internet naquela época. Aí, irmão Josué, teve um dia que a intenção dela era que eu aceitasse Jesus, né? E teve um dia que ela me levou para a igreja, me chamou, convidou, eu fui com ela, a mãe dela, a gente foi no carro. E após o culto, eu não aceitei Jesus, acho que era essa a intenção dela. Ela me perguntou, por que tu não aceita Jesus? Aí eu tava vindo, né, levando elas para casa dela, ela e a mãe dela, e eu dirigindo com a mão assim, eu falei meio que ironicamente, se Deus falar comigo, eu aceito. Falei desse jeito. E ainda bem que eu disse essa palavra, porque eu deixei elas na casa dela, isso era noite, no final do culto. E quando eu fui para casa à noite, o Senhor ele fala muito comigo através de sonho, né? E à noite o Senhor falou um sonho, me mostrou, né? Um sonho que ali foi o ápice para mim entender mesmo que eu tinha que entregar a vida a Jesus, né? Porque quando eu ia para a igreja, a gente, né, que não era convertido ainda, a gente vê o apelo do pastor falando, mas só que quando você não é cristão, você sabe, eu tiro meu desejo. Não, se eu aceitar Jesus, eu tenho que cumprir, eu tenho que ter obediência. Como é que eu vou deixar as festas? Como é que eu vou deixar, né, essas coisas? Então, não, eu só vou, né, para quando tiver a decisão. Aí eu falei isso, não, ela falou, por que tu não aceita Jesus? Eu falei, se Deus falar comigo, eu aceito. Ironicamente, que eu sabia, como é que Deus vai falar com um pecador, uma pessoa, né, como eu. E à noite eu tive um sonho que eu estava em uma casa alta, como se fosse em uma montanha, e de repente eu via vindo do céu muito fogo, né? E no meu entendimento eu falo, é o fim do mundo, né? E aquele fogo, né? Vinha aquele fogo e eu pulava em um rio e o fogo passava, né? Eu voltava para aquela casa e de repente, no sonho, né? Eu vi uma nuvem que falava, né, uma voz de trovão, isso como se fosse algo, como se eu estivesse lá, né? E essa voz, ele nos acusava, né? Falava que tinha feito tudo, que tinha dado a seu filho por todo mundo, mas vocês preferiram o pecado, preferiram as coisas e não o filho dele, né? E eu, no sonho ali era Deus, né? Então ficou tinha uma multidão nessa casa. E ali, irmão Josué, de repente tinha no sonho um homem, né, do Oriente japonês,
ele pega uma espada e, por ouvir aquelas palavras daquela nuvem, com voz de trovão, ele passa assim na sua barriga, e no sonho eu via o sangue, até o cheiro de sangue eu sentia, via sair tudo, as coisas dele, e ele só gritava e não acontecia nada. Ele passava na cabeça dele, saía o cérebro e ele não morria. Né? Aí depois, com o tempo, eu fui ver que aquilo ali está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 6, né? Que naquele dia os homens procurarão a morte e a morte fugirão deles, não morrerão. Então ali eu entendi, no dia, no sonho eu não entendia porque eu não li a Bíblia, mas o Senhor depois me mostrou que Ele estava mostrando o que ia acontecer comigo, né? Se eu não aceitasse Jesus. Então, naquele sonho, tinha uma multidão, a gente seguia numa estrada, né? E quando nessa estrada era muita gente, a gente se deparava por uma montanha, né? E nessa montanha tinha 3 portas, era o fim da caminhada. E, irmão Josué, é algo que eu me lembro sempre. Nessa montanha não tinha mais saída, as portas estavam fechadas para nós, e tinha do outro lado dessa montanha, tinha alguém cantando, muita gente cantando uns louvores, era algo que eu desejava, estava lá e não podia. E eu tentava, no sonho eu tentava dobrar os meus joelhos para pedir perdão a Deus e adorar e aceitar Jesus, e uma voz dizia: não adianta, não tem divindade para você. Eu tentava de todas as formas no sonho, sempre, só que meu joelho não se dobrava, era algo, tinha um impedimento e uma agonia. Isso foi a noite inteira, esse sonho, com muitos detalhes, né? Mas só que de repente, pela minha agonia, pela aquela dor, aquele sofrimento, uma voz, né, bradou, eu vi aqui no meu sonho, aí diz: há misericórdia para você, né? Aí quando eu creio que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? E ali eu via, né? No sonho eu ganhei uma espada, e quando eu ganhei uma espada, até uma voz dizia: essa tua espada, eu via um homem e uma mulher brigando, guerreando com a espada, essa tua espada corta, né, essas duas e cessa essa briga, né? Eu sei que ali é a palavra do Senhor, né? Através que todos nós temos essa espada, que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então, que nós venhamos citar, por isso que eu me enganjo muito na obra de Deus, em pregar, em falar a palavra de Deus, em pregar o amor, porque com a palavra de Deus nós podemos consertar a vida de pessoas, né? De casais. Estão em conflitos, né? Então, esse conflito. Então, esse foi, eu creio que já era o chamado de Deus, Ele mostrando na minha vida, né? Oh, glória a Deus, rapaz, são muitas revelações, né? Foi. Deus aí, tem, irmão, assim, abriu mesmo os teus olhos espirituais para ver coisas realmente maravilhosas. E eu sei que após esse sonho, né, eu acordei e já foi chorando, porque foi muito tremendo, muitas coisas, aquela voz era muito forte, né? Foi na mesma noite tu tinha dito que se Deus falasse... Na mesma noite. Eu falei cedo após o culto, e aí veio, né? Eu fui pensar, meu Deus, foi Deus que falou mesmo. E ali, irmão Josué, acordei chorando, já pedindo perdão a Deus, e ali eu fiquei de pé, e quando eu vi que meu joelho dobrava, eu agradeci a Deus, porque no sonho não se dobrava, né? E eu creio que é Deus mostrando, né, o que vai se cumprir mesmo, que está na palavra do Senhor, né? Após o Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo, né, sair, como está lá em Apocalipse 9:6, que a Bíblia vai dizer que, né, muitos naquele dia, os homens procurarão a morte, mas não vão morrer, a morte vai fugir por um certo tempo, né? Então o Senhor já me deu uma visão com base na Bíblia, né? Sim. Aí eu tomei essa decisão. No outro dia eu já fui para a igreja e na 64 na 64 a minha intenção era aceitar Jesus, e assim assisti o culto até no final. E após o final do culto, o pregador fez o apelo: quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Quem estava pregando esse dia também? Era o pastor Elias Peixoto, né? Se não me engano. Isso. Presbítero Elias Peixoto. Isso, Elias Peixoto. Até me lembro, nunca nem esqueço, porque na palavra, né, que ele pregou lá em Atos 10, né? Cornélio, centurião, né? Sim. E falou comigo também. Ele era Deus falando, porque ele explicou bem,
fez a sua exegese bem perfeitamente ali, e ele falou do que aquele homem fazia. Era um homem que era romano, né, mas que dava boas esmolas, que ajudava o povo, né, o povo fazia boas obras. Boas obras. E a Bíblia vai dizer que chegou até o trono de Deus, né, o conhecimento de Deus, mas para ele ter a salvação, ele teve que, né, Deus enviar um anjo e ele ia até Pedro, mandar o seu servo ir até Pedro, para quando Pedro chegar, ele confessar, Pedro pregar, falar de Cristo e ele aceitar. Aí, quando ele chegou, eu falei, meu Deus do céu, se esse homem fez tanta obra boa e eu não fazia nada disso, teve que aceitar Jesus, eu tenho que aceitar mesmo. É de Deus mesmo. E ali foi a decisão certa, né? Fui lá. Tu lembra o dia? Lembra, o dia foi, até marquei, foi dia 4 do 10, mês 10, né, que é outubro de 2020, né? 2020. Ainda vai fazer 4 anos, já fez, tem que fazer a soma direitinho aqui. Já. Não, é porque é 2025, né? Isso. Não, já passou. Já passou anos, isso, Já estamos contando, entrando para os 5 anos, né? E é verdade. Passou, fechou os 4, tá? Então, isso é Deus, né? Com certeza. É o Senhor mostrando, porque eu não queria de maneira alguma, meu desejo era só diversão, não, né? Mas o Senhor abriu meus olhos e desde esse dia eu decidi, né, fazer a obra do Senhor. Eu reconheci, lendo a Bíblia, né? Fui lendo a Bíblia e conhecendo, entendendo a obra, o que Jesus fez por nós na cruz, né? Entendendo o amor de Deus por nós. Então ali o meu maior desejo era de falar, né, para as pessoas do que Jesus fez, né? Mas aí, pronto, você aceitou Jesus, era final de 2020 ali, né? E depois foi pro discipulado, me lembro, até Sim. Eu participei do discipulado, eu discipulei, não foi? Foi. Era eu e o Osés que dava as aulas para vocês. E o Rafael. E o Rafael. O Rafael, Tu admirava o Osés, né? Cheio de... o Osés, o Rafael sempre... Cheio de conhecimento. Porque quando eu não lia a Bíblia e ele, né, falava e eu... Eu me lembro que você disse. Falava, rapaz, como é que tu sabe tanto versículo? Então, é um espelho, né? Quando você é novo convertido e vê alguém que está dando uma aula, que tem o conhecimento pleno da palavra, o meu desejo era imitar eles. Por isso que eu lia muito a Bíblia, né? Era um espelho. E também a pessoa, assim, passa a ter uma fome, né? Um desejo muito intenso de aprender, de conhecer mais de Deus, de ler a palavra, de orar, né? Mudou muita coisa na sua vida. Mudou. Aprendi muito porque, irmãos, eu aceitei Jesus e aí, como você falou, já fui logo fazer o discipulado para me batizar, né? Descer as águas, e assim aconteceu. Após isso, o meu segundo passo foi entender, né, bem a palavra. Então eu fiz o curso de Teologia, Boa Semente, né, com o pastor Aurélio ali. Me formei, concluí, fiz até Também fui seu professor lá. Foi irmão. Professor e fiz. Também dei uma disciplina para você lá. Eu lembro, irmão Josué, que quando foi até com o Rafael, a aula dele no discipulado, ele sempre falava, né, que nós tinha que falar do que Jesus fez por nós. Ele, muitas vezes você vai numa praça, você não precisa meio mundo de palavra, porque ele sabia que nós não tínhamos muito conhecimento da Bíblia, né? A turma ali do discipulado, você fala que Jesus te ama. E tem um testemunho, eu comecei a trabalhar com evangelização, com as casas de recuperação, Deus me mostrou. Teve um dia que eu estava ali perto do Norte Shop, ali, Maracanaú, quem conhece, e o meu celular estava passando de moto ali perto do sinal, ali perto da Bambam, e o meu celular toca. Eu parei, né? Passei o sinal, parei a moto, atendi, era para atender um cliente, e de repente um homem parou do meu lado, meio cambaleando, meio bêbado, grandão, os olhos bem azulzinhos. E ele, me empresta teu celular para mim ligar para minha esposa. E eu, né, falei, não vou dar meu celular não, esse cara vai correr. E eu vi que ele tava muito bêbado, algo disse, não, ele tá tão bêbado que ele não consegue nem correr. Eu falei, não, eu vou dar, se ele correr, ele tá tão bêbado que eu pego ele daqui para lá. Eu dei, né, pedi para ele falar o número, disse que ele ligou, e ali ele meio bêbado, deu caixa postal e ele falando com a mulher, achando que era aquela voz da caixa de mensagem, a mulher, ele, amor, eu tô aqui, eu posso voltar para casa? Aí eu, não, já deu caixa de mensagem. Aí
falei para ele, né? Lembrei do que o Rafael falou e falei: você sabia que Jesus, né, pagou um alto preço por você, que tem um plano maior, volta para tua família, rapaz. Eu até falei: você é um homem, tem uns olhos tão bonitos, volta para sua família. Ele começou a chorar e saiu, né? Ele pediu para mim levar ele na moto. Eu falei: não posso te levar para tua casa porque tá sem capacete, né? Mas falei de Jesus, ele chorou, e saí. Quando eu andei uns 2 minutos, aquela mulher me ligou, né? Chegou a mensagem, caixa de mensagem, ela deve ter pegado o número e ligou e falou: você estava falou o nome dele, não vou falar aqui, né? Uhum. Com meu esposo. Eu: sim. Aí a ligação caiu, né? E ali eu vi que era o esposo dela. Eu falei: não, eu voltei, eu vou ajudar aquele homem, né? Eu vou fazer. Aí quando eu vi, ele dei a volta no shopping, ele já estava indo lá pro outro lado. Eu: irmão, monta aqui, vamos. Aí ele montou na garupa da moto, mesmo sem capacete. Eu tive a ideia de levar ele no shopping ali, tem onde ficam os mototáxis. E aí a minha ideia era de pagar o mototáxi para levar ele para casa. E assim fiz. Levei ele lá. Eu não posso levar porque você está sem capacete, mas pegue o mototáxi, paguei, ele deu o endereço, né? E foi no mototáxi. Assim que o mototáxi saiu, ela tinha me adicionado no WhatsApp e ligou, né? Porque tinha caído. Aí ligou e falou: você estava com meu esposo? Eu estava, não se preocupe. Falei para ela: não se preocupe porque eu acabei de pagar o mototáxi e ele está indo para casa. Aí ela: não acredito, pois você acabou de matar ele, bem assim. Aí meu irmão Josué ali caiu, eu novo convertido, meu Deus do céu, minha primeira alma eu vou matar. E eu fiquei branco, né? Olhando para cima e isso bem rápido, né? Ela: como é que você fez isso? Aí eu falei: não, eu vou ter que pegar na minha moto e ver se acompanha esse mototáxi, ver se eu impeço, ele não pode ir para casa, né? Aí eu falei, olhando para cima ali pro shopping, né? Eu falei: mas qual é seu endereço? Ela: aqui no condomínio Pacatuba 2. Aí eu falei, né? Não, mas na hora que eu paguei o mototáxi, ele foi para Taitinga, ele deu o endereço de Taitinga. Eu só vi quando ela gritou: ai meu Deus do céu, graças a Deus que ele voltou para casa de recuperação. Ali, né? Deu um alívio, né? Perguntei para ela por que ele não podia. Não, é porque ele tinha fugido da casa de recuperação. Isso foi no final de semana, era na segunda. E aqui no condomínio ele aprontou muito e né, o povo das facções, se ele voltar, a cabeça dele tá em prêmio. Falou desse jeito. Eu: não, mas ele não foi para casa, né? E ali eu entendi, irmão, como eu falei de Jesus Cristo, ele chorou. Eu creio que ele buscou uma mudança na sua vida, não foi para sua casa, voltou para onde ele tinha saído, que era para casa de recuperação. E ali eu vi o trabalhar de Deus, mesmo naquele susto eu vi que o Senhor tinha direcionado ele para o lugar certo, né? Glória a Deus. Então, aí dali por diante eu comecei a trabalhar com casa de recuperação e, né? Eu me lembro. Levava para a igreja, para o culto de libertação, enchia o carro de gente na casa de recuperação, levava. Porque eu vi o milagre que Deus fez ali na vida daquele homem e eu sabia que Deus ia fazer. São pessoas carentes. Carentes, né? São pessoas que estão tentando mudar. Então, assim, às vezes é a última opção, a última alternativa. Já tentou parar o vício, já tentou deixar, não conseguiu, aí vai em busca de uma ajuda, né? De um auxílio profissional, espiritual, né? Alguém que tenha realmente mais dedicação. Isso, né? Sim. E ali são pessoas realmente carentes, né? E Deus te tocou para trabalhar com esse público. Do modo bem, mas Deus trabalha dessa forma. Quase que você morre do susto. Foi. Mas Maurício, aí assim, pronto, foi aí que você foi despertado para a obra de evangelização, né? Como foi esse chamado? Teve alguma revelação ou foi algo natural dentro da igreja mesmo, com o seu envolvimento, e você foi se atraindo para esse ministério, para essa obra? Como foi? Quando eu aceitei Jesus, né? Então eu estava ali na Assembleia de Deus junto com os irmãos. Então eu creio que os irmãos, o seu mesmo é um canal, porque tinha o grupo, né, de evangelismo Boa Semente, naquela época. Eu via vocês evangelizando na praça, e aquilo para mim era um espelho, né? Eu queria, era a alegria do meu coração, né, de fazer isso também, né, de estar na rua, pregando nos cultos campais, né, fazer algo para a obra de Deus, né? Porque até então a minha vida, o passado
eu não fazia nada disso. Então foi algo que Deus colocou. Eu nunca nem tive o desejo de ir a uma igreja evangélica. Eu fui quando fui chamado, né? Quando a Hannah me convidou. E também nunca tive o desejo de pregar, de subir num púlpito, também de fazer qualquer coisa assim. Mas quando você aceita Jesus, Deus, ele muda, né? O nosso desejo, ele muda o gosto das coisas. Você, de fato, é uma nova criatura. Quando verdadeiramente você aceita Jesus, você depois eu fico lembrando até, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Ele muda a visão, o gosto, o desejo, os modos de pensar. Tudo isso o Senhor vai mudando, né? Abrindo a nossa visão. Você vai ver que quando você está no mundo, você é cego espiritual, você é surdo mesmo espiritual para a voz, para as coisas de Deus. E é isso, você vai conhecendo, lendo a Bíblia e vai vendo o amor de Deus, o que Deus fez na nossa vida, né? Como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu Filho amado. Então você quer que muita gente saiba disso. É esse mesmo desejo do coração do novo convertido, e você vai cada vez mais com o desejo de ganhar almas para Jesus. Ô Maurício, e tua família? Como foi assim a recepção em relação à sua decisão por Cristo? Aceitaram de boa? Teve alguma rejeição? E assim, como foi isso? E o que assim a sua vinda para a casa de Deus, para servir a Deus, isso também atraiu membros da sua família para entrar por esse mesmo caminho? Como é que tem sido isso? Sim, foi uma benção porque, primeiramente, mudou a minha vida, né? Então, eles viram o que Deus fez na minha vida. Já teve uma irmã minha que aceitou Jesus, outra já antes de mim já era evangélica também. Então, um testemunho de vida, né? As coisas, os lugares que eu frequentava, não frequentava mais. As preocupações que eu dava à minha mãe, não dei mais, graças a Deus. E ali eu vejo que muitos ainda são católicos, né? Não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas vão para a igreja quando eu convido, vão ir e a gente está orando, né? Orando, perseverando, e o Senhor tem falado que tem plano na vida deles, na nossa família. Mas eles comentam assim de ter visto essa transformação na sua vida? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, até uma prima minha falou, tá tendo até aposta quanto tempo tu vai ficar nessa igreja, porque o Maurício não vai, né, mudar de vida assim, não vai deixar tudo, né? E só que ali foi Deus que falou tremendamente comigo, né? Então o Senhor, ele mudou mesmo, né? A gente sabe que é uma luta, né, Josué? Mas graças a Deus tu vai fazer 5 anos e não pretendo sair nunca mais dos caminhos do Senhor, né? Tem convicção de salvação, de chamada, né? Sim. E que esse é o caminho que Deus preparou para você seguir, que você quer servir ao Senhor até o final da jornada, né? Sim. A carreira, como diz lá Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? A carreira que nos está proposta, que está para a qual nós fomos chamados, né? Eu creio que você sente o desejo de perseverar e de ir até o final, né? Dando testemunho do que Deus tem feito na sua vida, né? Vidas, assim. Isso é uma prova viva, Maurício, de que Deus, como eu disse no começo, é o mesmo. O Senhor Jesus, ele é o mesmo, né? Ele fazia essas coisas maravilhosas no passado, como a gente vê, né? Jesus passava ali na beira do mar da Galileia, olhou assim para Pedro e João, venham, né? Sigam-me. E eles deixaram tudo, seguir a Jesus, se tornaram depois aqueles homens que ficou registrado na Bíblia, a história deles, o que eles viveram com Jesus, testemunhos. Transformação, né? Muito bem. Bom, Maurício, aí, assim, como o tempo, né, a gente não pode contar tudo, todos os detalhes, né? Vamos agora falar também dessa desse seu envolvimento com o trabalho dos Gideões Internacionais. Sei que aqui a gente não vai focar muito, porque, né, nós temos algumas restrições em relação aos Gideões, mas a gente pode dizer assim, quem foi que lhe convidou para participar, e por que você se atraiu por essa obra, né, e por que
Como é que você acha dela? O que você vê nesse ministério dos Gideões? E o que assim, basicamente os Gideões fazem, né? É uma obra maravilhosa, né? Então, como eu falei, aceitei Jesus, casei, né? Até chegar lá já explico. Até quem fez o nosso noivado na igreja foi o irmão, né? O irmão José. Foi mesmo. Foi, né? E o Senhor nos deu um filho, que é o Davi, fez 1 ano agora. E assim que aceitei Jesus, fiz o curso de teologia e ali fui chamado para ser obreiro, depois diácono, sou diácono. E sempre fazendo a obra do Senhor, né? Evangelizando, os trabalhos da igreja, ajudando na medida que o Senhor quer e que nós podemos, né? E os Gideões é algo que eu não conhecia e fui convidado pelo irmão. Foi o Senhor que me convidou, né? Para conhecer, e fui. E decidi, né? Que eu vi que pelos testemunhos, pelo que o Senhor faz na vida das pessoas, e eu decidi trabalhar também, né? Dessa forma que é distribuir Bíblia, Novo Testamento, nos locais, né? Nos colégios, faculdade, presídio, em todos os locais, repartições públicas, a palavra do Senhor, né? Mais uma grande ferramenta que nós temos de evangelizar, de fazer o ídolo do Senhor, distribuindo Bíblia. Então é uma bênção um trabalho desse, né? Tem até a ver com aquela visão que você viu, Deus te dando uma espada, né? E essa espada você podia cortar outras espadas de conflitos, de males, né? E Deus tem usado isso mesmo, porque você era aquela pessoa que num dia que procurou, não tinha uma Bíblia, né? Quando ouviu aquela primeira mensagem, e agora você disponibiliza juntamente com a equipe que faz parte, né? Todos os irmãos que fazem parte, o irmão Washington, Marcão, irmão Dioclésio, irmão Alex, isso. E quem mais? Timóteo, Rogério Moraes, né? Isso. Então, são a equipe. Tá vindo mais outra nova aí, né? Isso. E hoje a gente põe Bíblias na mão do povo, né? Na mão das pessoas, nos alunos, vamos nas escolas, vamos nos hospitais, vamos nas Forças Armadas, vamos nas clínicas, nas ruas também, com o evangelismo pessoal. É uma coisa maravilhosa, né? Porque quando você vai ler a Bíblia, e você vai ver lá na Bíblia o próprio Deus falando, né? O Espírito Santo falando, Jesus falando ali que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, esse é o amor de Deus, né? Quando uma pessoa aberta os olhos, assim como Deus fez comigo, isso, o nosso coração, ele transborda de alegria, e nós queremos que muitas pessoas venham aceitar Jesus. O Senhor muda, né, a vida, muda o pensamento, dá livramento, né? Eu creio que se não fosse o Senhor, se eu não tivesse aceitado Jesus, tivesse seguido o rumo da minha vida, eu nem sei se eu estava mais aqui, né? Então, esse é um desejo que o Senhor salva muitas pessoas, tá? A gente vê muito testemunho, né? Há pessoas que recebem Bíblia, uma Bíblia, um Novo Testamento daquele, e a vida é transformada pelo poder da palavra, né? Até que nós sempre falamos, citamos muito Isaías 55:11, né? Porque toda palavra que sai da minha boca não volta vazia, né? Porque é a palavra de Deus, o livro, a palavra é de Deus, não volta vazia. Quem tem poder, né? Tem poder. Quem tem acesso, a vida é transformada. O Senhor vai abrindo a visão, né? Nos gostos. É assim que nós temos que fazer, nós como cristãos, né? Pregar, fazer o ídolo do Senhor. E claro, e também, como o irmão perguntou sobre a família, nós também temos que ser um testemunho, né? A nossa vida, como o apóstolo Paulo disse, que nós somos o quê? Um livro aberto para o mundo nos ler. Nós não só pregamos com a Bíblia, não só pregamos no púlpito, mas no dia a dia, no trabalho, né? Na casa, no modo de nós viver, de nós falamos. Então é algo que o Senhor nos ensina, né? A cada dia você querer imitar a Jesus, né? Na humildade, né? Em todas as formas. Então nós temos que... É só ler na Bíblia mesmo para você aprender, né? Como Jesus quer que nós seja, como cristão, como filho de Deus aqui na Terra. Então é através desse livro maravilhoso, né? Que é a Bíblia, né? Olha, se eu tenho ainda, assim, mais 2 assuntos para a gente falar aqui, né? Um é sobre a família
esposa, né? Que aí você me disse lá que foi ela que levou para a igreja. Aí depois, como foi? Deu assim, a tomar a decisão de casar, continuar aquela amizade, se transformou. Isso, depois eu entendi, né, que era ela, aceitei Jesus e a gente começou a se conhecer, né, se gostar, e ali a gente começou a namorar, mas eu não sabia que ia casar com ela, né? Começou a namorar depois desse sonho eu tinha minhas dúvidas, né? Até que um dia, mas Deus fala, né? Quando é propósito de Deus, e já fazia tempo que a gente estava namorando, e eu não tinha pedido ela formalmente, né? Assim, a gente estava se conhecendo. E o meu, sim, mas será que é ela mesmo? Acho que não é não. Aí teve um dia que eu estava trabalhando e ali no Ponto Shop, estava inaugurando ali no Ponto Shop uma loja, né? E ele estava fazendo a propaganda e eu tinha pedido para Deus confirmação. E eu sei que esse homem que estava fazendo a propaganda no carro de som, ele para bem no cruzamento ali do shopping, né? A gente chega de moto, ele parou fazendo a sua propaganda e parou. Eu era o primeiro da fila, né? Da via para parar. Eu sei que ele desceu do carro, pegou o microfone, apontou para mim: e você que está procurando uma aliança para dar para sua noiva, vá lá no Ponto Shop que você vai comprar na melhor promoção. Não perca essa oportunidade. E eu tinha saído de casa pedindo confirmação a Deus. Aí não, é o Senhor mesmo, né? Mostrou até o local e ainda na promoção, né? Aí não tinha desculpa para não comprar. E eu entendi, né? A gente começou essa nova etapa, pedi ela em noivado, né? E a gente noivou, depois casamos, né? E estamos aí. Eu fiz o noivado. Fez o noivado. E depois o pastor João fez o casamento. O casamento. Pastor João Gonçalves? Foi, o pastor João Gonçalves. Tá bem amarrado, né? Bem ligado, graças a Deus. Depois o Senhor já nos deu o herdeiro, né? O Davi. Pronto, já aí já, né? Isso. Deus já abençoou com uma prolezinha, com o primeiro filho, graças a Deus. É uma bênção. Davi, uma bênção, já fez 1 ano, né? Já fez 1 ano. É muita bênção, né, irmão Maurício? Que Deus faz na vida da gente, do ser humano. Eu também olho assim, quantas bênçãos, meu Deus. O Salmo 40 diz, são mais do que a gente possa contar, né? Que a gente não consegue contar, são incontáveis as bênçãos que o Senhor nos concede, né? A gente olha para a nossa vida, para a nossa trajetória e vê que Deus vai guiando. Isso se o homem obedece, se o homem, né, busca seguir o propósito que Deus coloca na sua vida, o chamado, a vocação. Aí Deus começa a prosperar, a abençoar. Eu sei que o principal não é isso, como você mesmo disse, né? A bênção maior é a nossa salvação eterna, né? A nossa libertação do pecado, a nossa promessa de ser glorificados um dia, né? De termos a nossa redenção completa. Mas enquanto isso, aqui nesta vida, Deus vai ajeitando a nossa vida, né? Vai melhorando, a gente vai vendo as coisas dando certo, vendo as coisas se encaixando, né? Enquanto a gente estiver obedecendo, como Deus disse para Israel, enquanto vocês me obedecerem, né, vocês vão ser abençoados. Abençoado, é verdade. Eu sei que vem as provas, né? Também vem provas, vem lutas, vem dificuldades em determinados momentos. Se Deus também fizer como fez com Jó, tirar tudo, a gente, né, tem que ficar firme ainda com Cristo, não tem que deixar de servir ao Senhor por conta das coisas materiais. Mas aí eu quero entrar nessa questão do material, né, da prosperidade material. Aquele menino que tinha desejo de comprar um guarda-roupa, né, hoje faz o que na vida? Pois é, olha como Deus é maravilhoso, né? Eu nunca achei que ia trabalhar com venda de imóveis, né, nesse ramo de imóveis, e Deus, ele faz com que aquilo impossível, né, fosse vire realidade. O meu desejo era ter um guarda-roupa, porque as nossas roupas eram numa caixa, e eu até lembro esses dias que eu tinha feito um pedido de uma fábrica, chegou mais um caminhão lotado de guarda-roupa, né? Meu Deus do céu, né? Algo que era impossível ter hoje o Senhor faz você trabalhar, né? Com aquilo, né?
Então tudo começou, eu lembro que eu tinha o CNPJ, o MEI, e eu fui para uma feira de imóveis, lá no centro de evento, lá de Fortaleza, né? Eu fui lá, e mais para conhecer, era um MEI, não tinha muito conhecimento, e eu cheguei no stand, onde eles ficam, os expositores, né? Os lojistas, da Mundial. Mundial é aquela empresa, né, que tem os elétricos, né? Eu sempre tinha Sim. vontade de vender, mas para comprar não é qualquer um, empresário, né? Para ter na sua loja. Uhum. E eu cheguei naquele instante, o representante da fábrica disse, vamos fazer um cadastro, vamos fazer o pedido, né? E eu olhei para ele e disse, não, rapaz, eu sou pequenininho, meu CNPJ é MEI, não dá certo não, né? Eu sabia, né? Eu não tinha crédito. Aí aquele homem, ele olhou para mim e disse, rapaz, tenha fé, você não viu que na Bíblia quem derrubou o gigante foi o menor, o Davi? Entra para cá, olha aí, eu fui lá e fiz um cadastro, né, daqueles materiais para venda, né, e deu tudo certo, né, eu achei que não ia dar, e depois daquilo ali começou, né, ter conhecimento com outras fábricas, abrir a porta, né, do comércio, e assim foi deslanchando, né, foi Deus abençoando, né, então eu não tinha a confiança, né, mas eu creio que ali Deus usou aquele homem para, né, para saber que se nós tiver a disponibilidade de trabalhar, de andar no caminho certo, de fazer a coisa certa, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá graça. E assim tem sido feito, né? Porque eu não tinha a condição antes de sequer comprar um guarda-roupa para colocar uma roupa, mas hoje eu trabalho com venda de imóveis, né? E é algo que, se for ver aos olhos humanos, seria impossível, mas Deus faz com que as coisas aconteçam, né? E eu louvo a Deus, né, por Aí isso. tu tem loja ou é só distribuição, assim, você vende na internet? Isso, a gente vende na internet, de porta em porta. A gente vai inaugurar aqui a loja, né, a nossa loja de imóveis, em Pacatuba, começou lá por Pacatuba, e eu tenho um sonho de ter uma rede, né? É um sonho, né? Porque é uma benção. Você trabalha, é a tua fonte de renda, o teu costume, mas você acaba que abençoa umas casas, a família que quer comprar, você ter um móvel bom, você ter uma coisa boa, você faz famílias felizes, né? Fazendo do jeito certo, né? Então, emprega pessoas. Então, estamos aí na luta e com a graça de Deus, né? Vai ser assim... Está crescendo, está desenvolvendo, né? Isso. O negócio está dando certo, Deus está abrindo, ampliando, né? Nesse sentido que eu estou perguntando. Isso. Tá indo, aumentando. Graças a Deus. Está indo. Mas eu sempre peço a Deus, mas o trabalho, mas o foco é na obra do Senhor, não deixar parar, não deixar esfriar, né? Sempre... Às vezes as pessoas, Deus abençoa, prospera e a pessoa passa a ficar tão ocupado e focado na coisa material, né? Que aí ela não tem mais tempo para a igreja, não tenho mais tempo para fazer nada, eu estou agora só nisso, só. E aí é onde as coisas começam realmente a sair do projeto divino, do plano divino, né? Da vontade de Deus. A gente tem que ter a visão, né? Agregar, fazer aquilo. Porque assim, Deus, Ele nos deu a salvação. O Senhor quer que nós se dê bem aqui na Terra, né? Eu sempre costumo dizer, né, que não é errado o homem ter dinheiro. Não pode o dinheiro ter o coração do homem, né? A gente tem que lutar para ter uma vida digna, até pela nossa família, por tudo. Sim, mas é legítimo. É legítimo, né? Mas correto. Não pode você... cair na soberba, né? Porque Cristo, irmão José Jesus, ele nos dá um exemplo de humildade. Se tem, usando a Bíblia para nós todos que somos cristãos, que querem se dar bem na vida, mas o Deus é o nosso maior exemplo de humildade. Jesus, a Bíblia diz lá em Jó 15:15 que nem o céu, nem o anjo são puros perante a face de Deus, a sua glória. Nós vemos a visão de Isaías lá, né? Quando ele tem aquela visão, a Bíblia diz que ele vê serafins, né? Querubins, que tem 6 asas, serafins, que 2 são para cobrir seus pés,
2 são para cobrir a visão e 2 para voar, para não tocar no ártrio ali, né, da glória do Senhor, isso, no trono. E ele vai pegar uma brasazinha com Atenas ali, né, para tocar os lábios de Isaías. A gente vê a glória de Deus, né? Aí esse Deus maravilhoso, ele manda seu filho, não manda num castelo de ouro, não manda numa cidade rica, foi no mais humilde. Jesus nasce ali naquela manjedoura junto com animais, e a gente vê, né, a humildade de Deus, a sua glória, seu poder tão extraordinário, mas ao mesmo tempo ele atende o pequeno, o nosso Deus, o nosso Pai, é maravilhoso. E Jesus, eu pego por base um exemplo que Cristo nos dá, que é lá em João 13, no capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer quando Jesus próximo de chegar ali à crucificação, Jesus dá um grande exemplo, né? Ele pega um exemplo cultural ali, quando próximo à ceia ali, ele pega a sua vasilha ali para lavar os pés, e aquilo era um grande exemplo, né? Porque naquela época em Israel, as ruas eram sujas, empoeiradas, não tinha asfalto, e a mesa deles era rente ao chão. Então tinha um costume de um escravo lavar os pés, né? De um escravo lavar os pés, e que o escravo que lavava era o mais rebaixado, o mais indigno. E Jesus Cristo ali, se fazendo servo, fez o papel ali. Por isso que Pedro, ele dá ênfase ao exemplo, porque ele já, não, Senhor, o meu o Senhor não vai lavar não. Até Jesus diz, Pedro, tu não entende, mas eu tenho que lavar teus pés. E ele diz que não. Aí se não lavasse os pés, ele diz, então tu não farás parte comigo. Ele entendeu a humildade de Jesus Cristo. E se eu não lavo só meus pés, como a mão, né? Me dá um banho. Me dá um banho. Então Jesus é um exemplo, né, de humildade em tudo para nós. Então a Bíblia nos ensina a não ser soberba, né, andar no caminho. O Senhor Jesus, só para também, quando ele estava evangelizando, a Bíblia vai dizer que um doutor da lei, né, diz, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus olha para ele e diz, as raposas têm covil, os pássaros do céu têm ninho, mas o Filho do Homem sequer tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está falando? Que o evangelho, muitas vezes, é renúncia, né? Ele estava ali, ele estava lá, estava, né, mas fazendo a obra, estava em Samaria, estava em Jerusalém, no sol, dos pés de caos, e aquele homem sabia que o doutor da lei tinha dinheiro, né? Então, ele falou, deu exemplo, até uma raposa, um pássaro tem suas casas, mas você vai largar isso por mim, você vai, né? Então a gente tem que saber que o dinheiro não é tudo, né? O reino de Deus, né? O dinheiro não compra, né? A gente tem que... É benção, nós precisamos, mas eu digo isso para poder a gente ajustar, verdade. Né? Não, é verdade. Porque nem só o fato da pessoa ser pobre não quer dizer que a pessoa seja humilde. Muita gente que é pobre materialmente é orgulhoso. Porque o maior orgulho do homem é ele não aceitar Cristo como Salvador. O que é que ele está dizendo quando ele rejeita o Filho de Deus, né? Seja o homem rico, seja o homem pobre, seja classe média, qualquer que seja a classe social dele, ou a cor, ou o sexo, qualquer que seja, né? Ele está dizendo que ele se basta. Não, deixa que eu sou o dono da minha vida, eu resolvo aqui os meus BOs, os meus problemas, né? Eu paro disso quando eu quero. Então o ser humano, ele é orgulhoso, né? Isso é o orgulho do homem. Às vezes até pessoas de pouca condição material. E às vezes tem rico que é humilde, né? Também é verdade. Tem rico que é humilde. Então, o fato que aqui nós estamos tratando é não ter amor ao dinheiro, né? Não ter apego ao dinheiro, né? E crer realmente assim que Deus abençoa, prospera a vida da gente, abre portas, amplia, né, as condições, mas que a gente não pode amar a bênção e deixar de amar o abençoador. Irmão Maurício, foi uma bênção, viu, a sua presença aqui. Fiquei realmente emocionado ouvindo as suas histórias, seus testemunhos, né? E eu creio que muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho, vamos fazer chegar mais longe possível, né? Amém. Você tem muitos conhecidos, você compartilha, certo? Aí o vídeo deve estar disponível no máximo até sábado. E a gente vai compartilhando aqui também. E você que viu, que assistiu esse testemunho maravilhoso, meus irmãos, você pode também, deve também compartilhar. Você tem um filho aí, né, que às vezes está meio afastado dos caminhos do Senhor, uma pessoa que você deseja e também tenha
esse encontro com Cristo, você encaminha esse vídeo para essa pessoa, tá certo? Porque ela certamente vai ser tocada, né? O Espírito Santo há de tocar na pessoa que vai receber este vídeo, que vai assistir, e ela vai saber que Deus, ele faz esta obra maravilhosa. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Transforma a vida do pecador. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. O Espírito Santo habita no homem e o homem passa a fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é justo, deixa os prazeres do mundo, né? E vai servir a Deus, né? Uma vida maravilhosa, transformada, liberta. É verdade. Eu fico muito maravilhado com essa obra, com esses testemunhos, viu? E eu sou agradecido, quero que você faça também as suas considerações finais, se despeça aí dos irmãos para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu que agradeço, né, irmão, por estar aqui com essa oportunidade. E como você falou, né, não é para a nossa glória, não seja para exaltar o nosso nome, mas para mostrar, né, a grandiosidade de Deus, o amor de Deus, né, que o Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele está sempre, né, de mãos, de braço estendido, de mão estendida, de ouvido atento ao nosso clamor. Então, nós só temos que buscar o Senhor, né? Como o profeta Isaías diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto Ele está perto. Então, é você que queira mudar de vida, que queira buscar o Senhor. O caminho é falar, é ler a Bíblia, esse livro, falar com o Senhor, mudar de vida. Tem que, primeiro, nós querer ter essa vontade, porque o Senhor, Ele fala, né? Fala mesmo quando você esteja no mundo, dependendo do que você esteja a sua vida, mas Deus, a intenção dele é de melhorar, né? Eu lembro o que Jesus nos disse, né? Que ele, quando ele chegou lá na Galileia, aqueles publicanos, aqueles homens lá, eles achavam que Jesus, quando foi na casa de Mateus, e ele julgando Jesus, ele disse, né? Ele se comparava a são, ele disse, pois eu não vim para os sãos, eu vim para os, né, que estão doentes, né, que estão enfermos, são para esse tipo de pessoa mesmo, né? Isso. Que Jesus veio, né? Para aquele que se acha bom, que acha que está tudo bem na vida dele. Esses são os sãos que não precisam de Jesus. Isso. E para finalizar, eu sempre me basei lá, quando eu li lá em Mateus capítulo 22, aquela parábola que Jesus conta das bodas, né? Que ali ele conta que o seu Senhor preparou toda aquela festa, aquelas bodas, e manda chamar os servos e ninguém vai, né? Ninguém vai. Muitos dizem que estava ocupado, vai contar o seu gado, outros vão para um casamento, festa. E ali, Jesus conta que aquele Senhor ali preparou tudo e não tinha quem participar daquela festa, desfrutar daquilo. Então ele diz, vão até os becos, vão até, né, os caminhos, valados, as vielas, e eu creio que eu fui encontrado. E enche a minha casa, né? E enche a minha casa. E assim, eu creio que eu fui um desses que fui encontrado nos becos, perdido aí, o Senhor mandou chamar. A gente tem que agradecer, eu sei que tem muitos aí que o Senhor está chamando, né, para participar dessa ceia, dessa obra, da vinha do Senhor, né? Essa festa maravilhosa, né? Eu digo que é a festa do perdão, né? Porque quando a igreja se reúne e celebra o Senhor, ali são centenas de vidas que foram transformadas, perdoadas, né? Deus ali purificou aquelas vidas, transformou aquelas vidas, tirou do mundo. Já pensou, eu fico, irmão Maurício, imaginando, se não houvesse a igreja, né? Esse povo todinho que hoje estão nos templos, eu sei que nem todo mundo é bem crente, nem todo mundo faz as coisas corretas, como manda a palavra do Senhor, mas onde estaria essa massa toda de milhões, por exemplo, aqui no Brasil, milhões de homens, mulheres, jovens, estariam todos fazendo muitos deles estariam fazendo muitas coisas erradas, praticando mal, matando, destruindo a vida, né? Usando vícios, né? E graças a Deus, hoje esse povo é um povo diferente, um povo transformado, liberto, um povo que glorifica o nome do Senhor. Não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Pois é, e nós fazemos parte, né? Como diz o hino, acho que é o 340, né?
que eu faço, como é? O hino 340, esqueci agora. Olha aí, Maurício, tá com a harpa? Deixa eu pegar aqui. Pra gente dizer, a minha mente, minha cabeça está meio esquecida das coisas, né? Mas é isto, que a gente faz parte de um povo, né, gente? Um povo que o Senhor salvou, resgatou, e que você também, meu amigo, você também pode fazer parte dessa família de Deus, desta família que o Senhor resgatou para a sua glória, para o seu louvor. Eis que surge um povo forte. Eis que surge, muito bem, eis que surge um povo forte, revestidos de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte. Pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais. Era isso que eu queria dizer. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Bom, Maurício, Deus te abençoe. Agradeço. Vou estudar mais o hebraico. Amém. Tá certo? Meus irmãos, aqui nos despedimos, agradecidos pela sua audiência. Que o Senhor te abençoe. Curta, compartilhe e comente neste vídeo para ajudar o canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Amém.